meus pequenos príncipes e princesas. Bem, eu sou a professora Yara e hoje vou falar um pouquinho sobre o gênero textual cartas. Existem vários livros literários que tratam, né, de uma forma lúdica, de uma forma bonita, sensível, o tema, que nesse caso será o gênero textual cartas. Eu escolhi esse, que é da FNDE, do Ministério da Educação, que é Carta de um Menino para a Pior Avó do Mundo. Vocês precisam conhecer a história e tirarem suas conclusões. Bem, mas e falar sobre cartas? Existem vários tipos de cartas. Nós vamos falar hoje sobre uma carta pessoal. Aquela carta que a vovó, o vovô, os seus pais e talvez até você já tenha escrito alguma vez para a professora, para o seu melhor amigo, para uma pessoa muito querida como a vovó, enfim. E como é que a gente escreve uma carta? Será que uma carta, né, é um texto que tem algo diferente? Vamos ver? Bem, gente, a carta, ela tem entrado em desuso. Por que motivo? Ela, por causa da tecnologia da informação, né? Alguns aparatos tecnológicos que nós temos hoje, como o e-mail, o WhatsApp, né? O uso das redes sociais, como Instagram, Facebook, né? As pessoas têm utilizado mais desses meios. Mas nem por isso a carta, ela não tem o seu valor e a sua importância. Porque quem não sabe redigir corretamente uma carta, não saberá escrever corretamente um e-mail, escrever algo que tem que ser contado no WhatsApp, por exemplo. Então vamos lá. A carta, ela é algo bem antigo em nosso país e no mundo, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desde a Primeira Guerra, mas na Segunda, o uso da carta ele foi intensificado. Né? Infelizmente, numa situação muito terrível para a história da humanidade, mas só para vocês terem noção, até na guerra a carta foi muito utilizada. E em nosso país, o Brasil, a carta chegou, crianças, com os portugueses. Isso desde que a nossa terra foi redescoberta pelos portugueses em 1500, Pero Vaz de Caminha, né, que escrevia as cartas ao rei, né, Dom Manuel, lá em Portugal, escrevia as cartas falando das belezas naturais desse lugar que é o nosso país hoje, o Brasil. Mas a carta, ela é um gênero, né, textual que é de interlocução, ou seja, de pelo menos duas pessoas se comunicando, ou mais, né? Eu começo escrevendo uma carta e ela tem toda uma estética, uma organização, né, que vai dando sentido àquilo que eu estou falando, organizando as ideias. E, bem, ela começa assim, com local e data, que é o cabeçalho, né? O local onde você está, a data, tudo bonitinho. Por exemplo, você escreve Brasília, 16 de junho de 2020. Depois você logo utiliza um vocativo, que é a forma como você vai estar falando com o outro. Né? Como é uma carta pessoal, se for uma carta para a vovó, você começa: querida vovó, querido vovô, querida mamãe, querido papai, querida professora, né? Querida amiga, estimado amigo, enfim. Você normalmente pula uma linha e ainda começando um novo parágrafo com letra maiúscula, né? Com toda aquela organização gramatical dentro do texto, você começa a colocar suas ideias, que aí nós chamamos de introdução. Né? Numa carta bem sucinta, podemos utilizar um parágrafo aí com 7 linhas aproximadamente, usando pontuação, a vírgula, tudo bonitinho.
né? Então, por exemplo, eu introduzi, querida vovó, vírgula, né? Sempre usamos a vírgula ou ponto e vírgula, né? Para dar aquela pausa maior, mas você começa um parágrafo abaixo com uma letra maiúscula. E aí você fala, né? Qual a sua intenção? O que te motivou a escrever essa carta, né? Para se comunicar, se é uma saudade, se é uma notícia que você está querendo comunicar, enfim. Depois desse momento da introdução vem o desenvolvimento do texto, que é a sua argumentação, né? O que você vem falar, né? No caso de uma carta pessoal, você vem relatando, por exemplo, vovó, a senhora lembra, né? Quando eu era pequena que eu subia no pé de manga. Nossa, vovó, a senhora lembra quando a gente ficava correndo em volta da casa, todos os seus netos reunidos? Então aí você vai, né, trazendo a memória para que aquele outro que está te ouvindo, que é né, possa mergulhar na sua fala. Então aí nós temos o desenvolvimento do texto. Pode ser um parágrafo ou mais de um parágrafo. E com várias linhas. A carta, gente, pode ser uma coisa grande, né, de várias páginas, ou como eu disse, uma carta sucinta com apenas uma página, em 30 linhas você comunica o que tem que ser dito. E depois disso, você vem com a conclusão. Você vai, né, se despedir, vai falar, vai terminar a sua ordem de pensamento, né? Você vai falar, vovó, ai, vovó, olha, lembre-se, logo, logo viajarei, retornarei à cidade, à sua casa. Quero estar reunido com a senhora, com os meus tios, com meus primos, com toda a família e juntos, reunidos, sentados à mesa, fazermos aquele lanchinho delicioso que só a senhora sabe fazer, né? Comendo aquele bolinho de fubá, aquele bolinho de milho, aquela broa, aquele cafezinho, aquele chazinho, vovó, né? Enfim. E você termina, né? Esse fechamento, você faz a conclusão e depois você ainda faz um fechamento, se despedindo, né? Carinhosamente, um beijo, saudade, sua neta, seu neto, e assina. Uma carta pessoal você assina, né? Em outros tipos de cartas, não. Mas nesse caso, nós assinamos. Sua neta, seu filho, sua namorada, né? Sua querida namorada, sua esposa, e enfim, sua amiga, né? Com carinhos. E enfim, então são algumas dessas dicas que eu queria falar para vocês. Espero que vocês agora sintam aquela vontade de escrever uma carta. Que tal escrever uma carta para a vovó, para a professora? Ai, gente, eu ficaria muito feliz se recebesse uma carta, né? Ao invés de receber só boletos, coisas para pagar, receber uma cartinha lá no meio ia me fazer muito feliz. Bem, gente, então terminamos aqui. Um beijo, Deus os abençoe e até a próxima!